Oi, pessoal. Então, depois de resistir aos diversos pedidos para fazer um vídeo no YouTube ou um blog, então eu resolvi experimentar. Confesso que estou um pouco nervosa, mas vai passar. Tá, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou a Rose, tá bom? E eu crio Balance, que é uma forma de falar sobre o nosso equilíbrio. Equilíbrio espiritual, equilíbrio físico, mental, falar um pouco sobre nós. Vamos ter situações ou experiências em que vocês vão se identificar bastante. Não é um canal de autoajuda. Sou muito crítica em relação a isso. E só o que tem por aí também, né? Mas eu vou contar um pouco da minha história e aí a gente vai se identificando, tá certo? E trocando também informações, trocando experiências. Esse trocar vai ser para mim bem importante. Tá bom. Então, eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. Atualmente, eu resido na Europa, na Áustria. Eu tenho 2 filhos e eu venho de uma família de 7 filhos. Nasci nos anos 80, ou 1981. Então, peguei aquela época maravilhosa de cultura e também a época de mudanças e de alterações no sistema econômico, financeiro e político, né? E, então, o meu pai sempre foi um bom exemplo para mim, porque apesar de toda a situação que se passava, ele também sabia, tentava lidar com a situação econômica. Ele gostava de plantar, ele gostava de criar animais para que pudesse ter o nosso sustento. E a minha mãe também aprendia a fazer bolo, queijo, pão, tentava também fazer com que tudo funcionasse em casa. E eu tinha uma cabeça fantasiosa, apesar de não lembrar muito da minha infância. Eu lembro de alguns detalhes que para mim foram muito marcantes. Isso é importante demais para mim. E contrário da minha irmã, por exemplo, ela é a terceira mais velha, ela lembra de detalhes de quando ela tinha 3 anos, 4 anos, da minha vida, da vida dos meus irmãos. Ela lembra também de muita coisa, mas eu, sinceridade, parece que eu nasci, vim ao mundo a partir dos 6, 7 anos, que é o que eu consigo lembrar. Então, eu sempre fui muito daquele fantasiosa, cabeça fantasiosa, de experimentar, ativa, e gostava, falando sobre os meus experimentos, por exemplo, a minha mãe, ela para economizar, eu acredito, shampoo e para evitar o piolho, ela gostava de cortar o nosso cabelo bem curtinho, aquele estilo Joãozinho mesmo. E dos 7 filhos. E eu lembro de que eu tinha um sonho de ter os cabelos longos. Eu pegava a camiseta do meu pai ou qualquer outra camiseta e colocava na cabeça e ficava imaginando eu ter os cabelos longos, bonitos, decorados, fazendo cachinhos ou lisos mesmo, com lacinhos. Nossa, era um sonho para mim. E eu também gostava muito de aprontar. Eu tenho certeza que foi por isso que mudamos de sofás várias vezes e tivemos que. Meu pai tinha que estar sempre consertando a minha cama, porque eu gostava de brincar de caminhoneiro e acabava quebrando ah, a madeirinha lá da cama, que eu esqueci o nome. Eita, tá ruim. Então, acabei que colocando um colchão para baixo, pegava a tampa da panela, ficava lá dirigindo e com um boné, porque os meus tios eram caminhoneiros e era o meu sonho ser caminhoneira. Achava que era divertida demais. Falando de sonho, eu tive muitos sonhos. Caminhoneira, astronauta, foi quando a gente ganhou o nosso primeiro atlas geográfico. E as minhas irmãs liam e eu ficava olhando e eu me apaixonei pelas estrelas, pelas nuvens, pelo céu. Eu queria voar. Nossa, eu queria ser astronauta. Mas aí depois veio o Indiana Jones e aí ele acabou com esse meu sonho de astronauta e eu passei a querer ser arqueóloga. Eu queria, nossa, queria explorar todas as florestas, viajar pelo mundo, descobrir tesouros. E assim foi a sequência, porque depois veio quem? MacGyver, né? Entre uma e outra coisa veio o MacGyver. E aí eu queria essa profissão perigo. Nossa, eu queria ser o MacGyver.
E foi seguir na sequência aí. Já cheguei a querer até ser Power Rangers. Mas é divertida essa fase, né? E essa fase vai passando, passando, passando por diversas mudanças até chegar numa fase em que a gente continua a ter fases. É isso que eu quero chegar, é aí que eu quero chegar. E para continuar com essas fases e saber ter o equilíbrio sobre elas, a gente tem que trabalhar muito, muito mesmo, um passo atrás do outro. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar a tentar entender que fases são essas e tentar fazer com que vocês superem essas fases. Mas é um trabalho individual, é claro, cada um é subjetivo. A minha experiência talvez seja parecida com a sua, mas eu sou subjetiva, você é subjetivo, então acaba que a gente tendo reações diferentes. Eu não tenho nenhum livro com poderes mágicos que façam com que a vida de muitas pessoas que não conseguem encontrar respostas para determinados tipos de perguntas da vida. Eu não tenho esse livro, não. Eu nem tenho muito menos aquela varinha mágica que faça com que tudo funcione. Como eu falei, isso não é um blog ou um canal de autoajuda. É simplesmente tipo um diário ou vou conversando e falando com vocês. E vai depender de vocês, o que vocês querem ouvir ou não, e o que eu quiser falar também, né? Porque afinal o canal é meu. Então, eu adorei começar. Percebo que eu tô nervosa, minha respiração. Tenho que trabalhar minha respiração. É um ponto. O meu primeiro ponto que vou ter que trabalhar é a respiração. Para que eu possa ajudar vocês. Vamos, no próximo vídeo, falar um pouco sobre respiração, tá certo? Então, a gente se vê. Beijo.